Rick Alves já entrou aí, Rick Alves. Vamos lá. Olá, Henrique, Paulo. como vai? Muito bem. Bom, bom te receber aqui. Obrigado pelo convite. Bom também estar aqui com você, né, num espaço tão lindo que é um espaço de leitura, que aliás Maravilha. você vem fazendo lindamente, né, esse processo aí, esse encontro com a leitura que é brilhante nesses tempos que a gente está hoje. Que É, bom. a gente tem que incentivar, né, Rick? Tem que incentivar a leitura, incentivar a arte. A arte é um caminho que, quando a gente encontra, não tem volta mais, né, Rick? Não tem volta. É verdade. E que bom, né? Então, Que encontro gostoso. Quiçá se todos os encontros nessa vida fossem com a arte e não tivesse volta nenhuma, né? exatamente. Quem dera se o mundo se encontrasse com os livros e não tivesse mais saída. Não pudesse Com mais certeza. voltar para outro mundo, né, Paulo? Com certeza. Ó, a gente está aqui só esse papo informal, enquanto as pessoas vão chegando, vão entrando, né? Eu já vou explicar para as pessoas que não participaram, né? Ivana, minha irmã, está presente aí, Adriana, tem tantas pessoas aí que você conhece também, que está presente aí. Claro. Acho que tem pessoas que você conhece também, que estão entrando aqui para participar. Nessa live, ela acontece, é uma parceria do Ler é Criar Asas com a leitura do Shopping Contagem. Essa é a sétima live que eu faço mediação do shopping, aqui, né, com essa parceria com o Shopping Contagem. E cada live um assunto diferente. A ideia, a proposta da leitura do Shopping Contagem é trazer, né, conteúdos diferentes, pessoas que tragam um pouco mais, agreguem valores, agreguem conhecimento. Né? E aí, quando eu te fiz o convite, foi pensando exatamente nisso, né? Por conhecer a sua trajetória, né? Saber da sua luta em prol da arte, né? Do teatro, do cinema. Então, é uma parceria com a leitura do Shopping Contagem. Agradeço muito ao Shopping Contagem pela confiança, pela oportunidade, né, que eu tenho de mediar essas lives. E quero agradecer você, Rick, em nome da leitura do Shopping Contagem, por aceitar esse convite, para a gente falar um pouquinho sobre a arte como veículo para ser, né? Olha que Um bonito. papo, com certeza bacana, né? É um título bonito, né, que a gente É está um título trazendo. bonito, né? Que a gente deseja que a arte seja esse veículo, né, Paulinho? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Então, Exatamente. é muito importante, assim. Eu acho que ela seja veículo e que a gente... eu acho que você vem provocando muito isso, né? Quando você propõe leitura, quando você propõe esse encontro com os livros, quando você provoca isso, né, no seu filho, quando você dá aula, quando você faz esse projeto, por exemplo, de contação de história. Eu acho muito lindo. Então, eu acho que nesse momento ali, a arte está sendo um veículo, né? Ela está sendo um Sim, veículo, ela está sendo um veículo para esse indivíduo que escuta, para esse indivíduo que transita ali e que dialoga com esses livros ou com as histórias que um contador de história conta, né? Então isso é combustível, vamos dizer assim, é sim, combustível para com a vida e é certeza. combustível para ele ser e ser diferente no mundo onde ser hoje está um pouco banalizado essa história do ser e do existir, né? Com certeza. Ô, Rico, para a gente começar, eu sempre peço às pessoas que participam das lives para se apresentar. Eu acho que é melhor a própria pessoa se apresentar do que eu ficar falando, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, faz aquilo outro. Ninguém é melhor do que você mesmo para se apresentar. Eu queria que você se apresentasse e já queria deixar uma primeira pergunta para você responder para a gente. Então, logo depois, eu queria que você respondesse o seguinte: como que a arte entrou em sua vida? Ou seria a pergunta: como você entrou na arte? Ah, muito bem, muito bem. Bom, eu sou o Rick, eu acho que como referência, assim, as pessoas vão me conhecer pelo trabalho que eu faço, que eu estou à frente, né, do Espaço Cênico, que é uma escola de atores aqui em Belo Horizonte.
E então a minha vida em Belo Horizonte acontece junto com o Espaço Cênico, com a criação do Espaço Cênico, que é uma escola de teatro, mas é uma escola também onde a gente trabalha outras questões, né, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Além de diretor de teatro, eu sou também um apaixonado pela psicologia e pela psicanálise, onde eu fui buscar também. E eu acho que foi por causa o teatro, na verdade, o estudo no teatro, no cinema, me levou para a psicologia e para o teatro. Me levou para a psicologia e para a psicanálise, né? Então, eu dialogo com esse universo já há algum tempo e é algo que faz muito sentido para mim. E aí, quando você fala, eu entrei na arte, ou a arte entrou na minha vida, né? Eu acho que também aconteceu, foi acontecendo. Eu acho que começa na escola, começa com os projetos sociais. Eu acho que eu comecei a profissionalizar essa questão na arte com os projetos sociais que eu comecei dando aula em projetos sociais em São Paulo e depois aqui em Belo Horizonte. E depois vem a criação da escola, né? E eu acho que foi assim. Eu entrei na arte por me identificar, por achar que fazia sentido, por achar que era útil para a minha vida. E a arte foi entrando também na minha vida, eu acho que por... Eu acho que é isso. Eu usei a arte me usa e a gente contribui de alguma forma aí para a minha vida e para a vida de um tanto de gente, de alguma forma, né? Que passa por essa arte que eu proponho ali através da escola, que é o Espaço Cênico. Sim. E você chegou em Belo Horizonte em 1997, né, Rick? Foi, Você 1997. veio com o espetáculo A Arca de Noé, não foi? Ah, meu Deus, é mesmo, Túnel do Tempo. Eu vim fazer esse espetáculo. Eu vim para cá porque era uma montagem de São Paulo. Minha vida acontecia em São Paulo. A minha formação, a maior parte da minha formação é ali em São Paulo. E eu venho para fazer esse espetáculo e depois eu fico aqui para sempre. E estou até hoje. E aí, desde 97, final de 95, acho que no segundo semestre de 97, você já começou com as aulas de teatro, que aconteciam lá no antigo teatro, ali da Afonso Pena, 1500, na Afonso Pena 1500, lá em cima, no último andar, né? Isso E depois mesmo. você teve o primeiro espaço, né, físico, que foi o espaço sempre, foi na Avenida Carandaí, que Isso. hoje é na Rua Paraíba, que é pertinho, né? Exatamente. Aí depois ficamos nesses dois locais por 2 anos e pouco até consolidar. E aí passou a funcionar ali na Rua Paraíba, onde está até hoje, né? Maravilha. Ô, Rick, Ah, eu acho que tanto você quanto eu, quem está envolvido com a arte, as pessoas que estão aí nos ouvindo, que têm ligação com a arte, vão concordar que a arte ela é essencial na vida do ser humano. Desde que o mundo é mundo, o homem faz arte. sim, Né? Seja os homens quando pintavam as cavernas rupestres, né? Sejam sim. os homens inventando coisas, sempre fez arte. Aí eu te pergunto, para você, Rick, assim, é difícil falar assim quais são os principais, mas eu gostaria que você falasse assim, para você, se você fosse, se uma pessoa chegasse para você e falasse assim, olha, Rick, eu quero fazer teatro, eu quero fazer cinema, eu quero fazer dança, eu quero entrar na arte. O que que você diz assim para a pessoa? Quais são os principais benefícios da arte na vida de uma pessoa? Sim. E como você bem disse, Paulinho, a arte ela faz parte da nossa cultura, da nossa história, né? E permeia a humanidade desde os primórdios. Então, assim, a arte ela auxilia na comunicação, no crescimento humano, no crescimento social. Então, muita gente busca a arte para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento artístico e, às vezes, para trabalhar, por exemplo, a comunicação. Então, a arte, ela amplia, eu penso e acredito que ela amplia o nosso entendimento de mundo. Então, ela, além de ampliar esse entendimento de mundo e o entendimento de ser no mundo, de uma forma mais lúdica, eu acho, de uma forma mais leve, ela vai fazer com que a gente entenda esse ser no mundo. Então, conecta um lugar, né, do racional com um lugar da emoção, talvez, do sentir, nesse sentido do ser que a gente está falando. Então, e a construção da nossa própria identidade, ela é praticada
a partir das interações com o meio. E não tem como a gente falar de interação com o meio sem falar de arte, sabe? Eu acho que estar em contato com o meio, quando você vive em sociedade, é você dialogar com todas as formas de arte, né? Então, você vai passar por algum tipo de arte de alguma forma, quando você vive, quando você existe em sociedade. E esse estar em contato, essa inter-relação, essas relações, eu acho que a arte ela vai ser fundamental para que essas relações sejam saudáveis, para que elas sejam lembradas, para que elas sejam eternizadas, né? E para que elas sejam mais bonitas e mais leves. Porque se fosse por um outro viés, talvez não teria a beleza que tem o ser no mundo. O ser em relação com o outro, sabe? Então, eu acho que a arte tem essa função de tornar bonita a vida no momento, mesmo no momento que ela está feia e que ela está estranha, como nesse momento que a gente vive Eu ia hoje. falar exatamente isso. A gente vive um momento... E aí, Rick, assim, complementando o que você disse, nós todos, aí quando eu falo nós, todos nós não fomos, nós não damos conta de estar com nós mesmos o tempo inteiro, quando nós estamos passando tanto tempo agora. Nenhum de nós é capaz de estar com nós mesmos o tempo inteiro, no sentido assim, de parar e falar, cara, como assim? Eu estou comigo mesmo agora, mas eu não dou conta de mim, como é que eu vou dar conta de mim? E aí vem a arte, né? Porque como as pessoas estão dando conta deste momento, né? É assistindo filme, é assistindo várias lives de artistas, ouvindo música, né? Lendo livro, né? Os livros, o teatro, vendo o teatro que tem sido feito online de algumas maneiras aí também, algumas peças online, né? Disponibilização de peças para as pessoas verem pela internet. Tudo isso, né? A arte possibilita esse momento para a gente respirar, né? Exatamente, para dar conta de ser, né? Para Para dar dar conta conta de de continuar ser desse, existindo, né? para dar conta de continuar existindo de uma forma leve, né? De uma forma para dar sentido, né? Então a arte ela vem também Exatamente. para dar sentido à existência, para às vezes para dar para a pessoa entender, para ela compreender ou para ela, né? Para ela descobrir também coisas sobre o mundo, sobre a vida. Então ela conecta. É isso Sim, mesmo, a arte conecta, né? a arte conecta. O Rick, pegando agora um gancho, você tem a formação como ator, você é diretor teatral, trabalha com cinema, né? Fez formação em cinema, né? Você fez escola em Cuba, não foi? Foi, fiz Cuba. Você trabalha também com audiovisual no espaço cênico. E aí, falando agora especificamente dessas duas artes, tanto teatro quanto cinema. Para você que trabalha com essas artes, que você que tem tantas pessoas que passam pelo espaço cênico, que já passaram nesses... São quantos anos aí? São 22 anos. 22 anos, 23, né? Vamos pôr 97 nessa fichinha aí, né? Quando Vai fazer começou lá, agora vai fazer 23 anos, 23 anos, né? Tantas pessoas passaram por você, né? Tantas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o seu trabalho, de ver você como diretor, como ator, né? Eu mesmo tive a oportunidade de ser dirigido por você, né? Eu vi trabalhos, né? Eu fiz com você a fábrica de brinquedos, né? Eu Isso estava mesmo. lembrando disso aqui hoje, né? Quando eu fiz com você, eu falei, eu contei para o Antônio, o papai fez um espetáculo, Antônio. O papai era um inventor de brinquedos. Ah, que lindo, que lindo. Foi uma experiência riquíssima. Eu falei, não, filho, era no teatro. Foi experiência Eu linda, quero né, ver. Paulo? Experiência muito Oi? bonita, né? Um trabalho para as É, crianças, uma experiência muito bonita essa da fábrica de brinquedos. exatamente. E aí eu queria te perguntar o seguinte, em relação ao teatro e cinema, qual que é a contribuição que essas duas artes têm, né, em relação à construção do ser no mundo, do sujeito, né, para que a pessoa se torne melhor, para que ela dê conta dela? Nossa Senhora, né? Para que ela dê conta dela, né? Para que a gente dê conta da gente mesmo, né? É... Ô Paulinho, então, eu penso assim, o homem, o indivíduo,
isso que a gente está falando de ser no mundo, né? Nós somos sujeitos sócio-históricos, né? E tanto o teatro quanto o cinema narra a história da humanidade da forma mais brilhante, desde, desde que a gente entende, ou desde todo o mundo. Esses registros, entendendo que o cinema, que o teatro narra a história da humanidade de uma forma bonita, às vezes até romantizada, mas ok, né? A gente precisa disso também. Esses registros, além de situar o ser, né? O ser quanto indivíduo, quanto ser humano e quanto estar sendo, né? Além de situar ele das suas origens, né? Entendendo que somos também resultado do que foram nossos antepassados, se você for pensar. Então, o cinema e o teatro traz autoconhecimento sobre a história do mundo e daqueles que viveram nesse mundo também, sabe? Então, nós somos história, nós somos tudo que vive. A gente é passado, a gente é presente, nós somos presente, sabe? Então, além de o teatro e o cinema, além de nos promover esse encontro com aquilo que é, né, que é resultado do que a gente é, eu acho que promove aí cultura, diversão, além de promover criatividade e interações sociais, eu acho que ele tem uma função também de promover a autocrítica e promover uma crítica também. Eu acho que essa visão de mundo e de homem que a gente tem que ser muito grato à literatura, tem que ser muito grato ao cinema, tem que ser muito grato aos dramaturgos. Porque uma dramaturgia bem escrita, a gente vai pegar lá Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, ele vai nos mostrar o que era uma sociedade marginal ou o que era uma sociedade que pensar na sexualidade, por exemplo, quando você vai em Nelson Rodrigues. A gente fala, caramba, era assim. E você vai ver na história, era assim. Você vai perguntar para sua avó, era assim. Nem sempre você tem oportunidade, nem todo mundo tem a oportunidade de sentar e conversar com uma avó e dela te narrar a história, a vivência dela. Mas aí os dramaturgos imortalizam isso, eles deixam isso de presente para a gente através do teatro, da escrita e do cinema, onde é eterno, é uma arte. Você vai ver, você vai poder acessar isso para sempre. Então, eu acho que é isso. A construção do sujeito e a construção da vida desse sujeito, eu acho que deve sim ao cinema e ao teatro, nesse sentido. De registrar e de disponibilizar isso como de uma forma bonita, sabe? Então não é só diversão, não é só entretenimento, é muito mais do que isso. Eu acho que faz parte da nossa formação Sim. como indivíduo, como ser humano. Sim. Você falou aí da dramaturgia, né? E aí é exatamente o que eu queria te perguntar agora. E você falou, né, que tanto o teatro quanto o cinema conta histórias. E nós somos constituídos de histórias. Nós contamos história o tempo inteiro. E quando você falou também, nós somos a história dos nossos antepassados, somos a história dos nossos, né, tataravós, as histórias. Nós somos uma constituição de tudo aquilo que nós vivemos, na nossa família, né, com os amigos. A gente conta história e vive história o tempo inteiro. E aí, nesse sentido, nós temos grandes dramaturgos, né? Desde a Grécia Antiga até os tempos de hoje. Eu tenho eu tenho alguns que eu gosto muito, entre eles, para mim, assim, um dos grandes nomes da dramaturgia teatral é William Shakespeare, né? Eu gosto tanto que eu li já vários livros sobre Shakespeare, sobre as obras de Shakespeare, como, por exemplo, né, o Harold Bloom, que tem um livro que chama Shakespeare, a Invenção do Humano, né? Que é maravilhoso, maravilhoso, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Qual que é a importância da leitura dessas grandes obras dramatúrgicas teatrais, né, para a gente, para que as pessoas possam se conhecer, possam entender quem elas são, como elas são constituídas e contribuir
para que as pessoas possam, por exemplo... aí eu vou só dar um exemplo aqui. Outro dia, o Antônio Fagundes, num dos podcasts que ele fez, né, de narração, falando de livro, aí ele estava falando de livro de autoajuda. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, muitas vezes a gente tem preconceito com os livros de autoajuda. E muitas vezes a autoajuda, você pega uma frase, por exemplo, ele citou 3 frases. Ele falou, olha, a primeira que eu citei é de Shakespeare, a segunda é de Cervantes, e a terceira eu não me lembro exatamente quem que era. Ele falou, olha, a princípio você pode falar, isso é de um livro de autoajuda, mas não é. São pessoas que têm aí, né? Então, nesse sentido, qual que é a importância da leitura dessas grandes obras dramatúrgicas, né, ao longo da construção, aí desde lá da Grécia até os dias de hoje? Qual que é a importância da leitura dessas obras para quem quer, né, se conhecer melhor, para quem quer, de certa forma, encontrar um caminho, para quem quer, de certa forma, aí, resolver questões de foro íntimo? Porque a literatura ajuda muito isso, né? Sim, muito bem. Muito bem. Você já falou bastante coisa, assim, que se você entender que esses dramaturgos, nós estamos falando que o teatro, né, o cinema, narra a história da humanidade, narra a história do mundo, né? E se a gente entender, e se você pensar em Shakespeare, né, pelo teatro inglês, e a gente pensar Nelson Rodrigues dentro do teatro brasileiro, eu acho que são 2 autores que narram o comportamento humano de forma espetacular e que ultrapassa gerações. Você pode ler Shakespeare e Nelson Rodrigues daqui a 100 anos, e eu acho que ele vai estar ali dando vida ao ser humano que nós somos, ao ser humano que pensa da mesma forma, que continua pensando da mesma forma que um personagem de Shakespeare lá pensava ali, né, no século passado, sabe? Então, se a gente entender que eles estão dando voz ao comportamento humano de uma determinada época, de um determinado tempo, e no momento que você lê isso, você se depara com uma humanidade que parece que não mudou, que continua igual, ou que piorou, que não evoluiu, inclusive, que isso hoje está assim, como se tivesse ampliado esse comportamento para o pior, né? Se for pensar assim, né? De alguma forma. Então, eles vão trazer ali questões sobre economia. Se você vê os fuzis da senhora Carrá de Bertolt Brecht, por exemplo, se você for ver os dramas históricos de William Shakespeare, vai estar falando de política, vai estar falando de economia. Se O você vê inimigo do Nelson povo, do Rodrigues... Ibsen, né, Rick? Oi? O inimigo do povo, do Ibsen, também é um grande entendeu? texto. Exatamente. Se você vai ver Dostoiévski ali com os textos dele, se você vê a Divina Comédia, se você... Cara, todos os autores, né, seja Garcia Lorca lá na Espanha, seja Harold Pinter, seja William Shakespeare, seja Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, eles vão estar falando de uma condição humana inserida numa política, numa economia e também numa sociedade refém da religião também. Então está falando de religiosidade, está falando de sexualidade, está falando de política, de economia. Então pensa você, né? A própria música, a própria novela, por exemplo, que também de alguma forma vai registrar, né? Às vezes a gente considera uma coisa menor, mas a novela também ela registra de alguma forma, assim, né? Pensando no audiovisual, os contextos, né? Socioculturais que a gente vive. Então, entendendo isso, por que é importante ler dramaturgias? Para você entender o que é o mundo, o que foi o mundo e o que continua sendo o mundo. E no momento que você entende isso, você não, talvez tire um pouquinho você desse casulo, dessa redoma de vidro, e você sai de uma alienação, sabe? Fala, meu Deus, isso existe, que é uma provocação muito desse autor do teatro épico, que é o Bertolt Brecht, que ele vai falar, meu amigo, saia dessa posição passiva, saia dessa cadeirinha que você senta e morre de rir e aponta o dedo e se posiciona como cidadão, se posiciona como sujeito que você é essa sociedade. A gente fala assim, a sociedade está assim. Não. Então, os dramaturgos e as dramaturgias, elas vão... É importante a leitura porque ela vai dizer para você, olha,
Não existe a sociedade, você é sociedade. E você é responsável pelo que se passa nessa sociedade. E aí, meu amigo, o que, que você faz para mudar? Então, eu falo, leia teatro, leia dramaturgias, porque pode ser que, se você tiver o mínimo de sensibilidade, você pode se responsabilizar um pouquinho com a sua vida, com o seu ser no mundo e na vida, sabe? Perfeito. Você está falando isso aí, eu estou lembrando do Calderón de la Barca, A Vida é Sonho, né? Ah, que lindo! O Sim, Segismundo, né? O que é a vida? A vida é sonho e os sonhos, sonhos são, né? Nada melhor do que para entender o que é a vida do que ler Calderón de la Barca, né? ah, que lindo! Ou você pegar Shakespeare, Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? O que é mais nobre, pegar armas e lutar, né? Ou Ou outros, dormir né? e sonhar, né? Ou A dormir e gente diz sonhar. sim, sim, né? Dormir porque durante o sono, né? Durante o sono, enquanto você dorme, você também se ausenta da realidade, né? Então, o que, que é Exato, melhor? É se isentar de tudo que está se passando no mundo ou realmente se implicar e fazer alguma coisa para mudar? Então, existe uma exatamente. mensagem, existe um recado por trás de todos esses dramaturgos, sabe? Então, é importante sim ler dramaturgia. É importante ler peças de teatro e eu acho que, além de todas as leituras, né, que são importantes, eu acho que tem esse valor aí, ler uma dramaturgia. Sim. Eu queria continuar nessa pergunta aqui. É, eu queria que você, o que que você sugeriria nesse momento que a gente vive hoje, né? Nesses tempos que a gente vive hoje, nesse período tão assim, que eu jamais imaginei que ia viver uma coisa como essa, né? A gente leu isso nos livros de história, a gente vê isso nos filmes, né? Na época da gripe espanhola, na época da peste bubônica, mas assim, viver isso da forma como a gente está vivendo é muito complicado. E, assim, às vezes a gente fica assim, meu Deus, É onde, muito quando vai surreal, né, parar? Paulo? É meio surreal. Então, quais seriam, né? Eu queria que você sugerisse para as pessoas que estão nos assistindo quais obras que talvez possam ajudar a entender um pouco, não necessariamente só esse momento desse vírus e tudo mais, mas o momento que a gente vive na sociedade, né? Qual obra, qual dramaturgia você indicaria? Qual dramaturgo? Hum. Pois é, a gente não dá para a gente fugir do William Shakespeare, por exemplo, quando você fala. Eu acho que os dramas históricos, todos os dramas históricos do William Shakespeare seriam muito pontuais nesse momento que a gente está vivendo. Olha que lindo. Eu Exato. amo, Então, amo isso aqui. leiam Shakespeare, sabe? Eu acho que traz muita riqueza, traz muita provocação e é muito útil e muito pontual. Mas aí nós falamos de outros autores, né? Também tem autores brasileiros, tem igual o Calderón de la Barca, Garcia Lorca, né? Pirandello. Então, Goethe e por aí vai. Além dos. Eu acho que deveriam ler, além de. Ah, o Garcia Lorca, então. Garcia Lorca. Eu acho que além dos dramaturgos, Paulinho, podia também essa coisa dos filósofos, que eu acho que tanto contribui com a nossa formação humana também, né? E adentrar nesse universo. A gente falou aqui de Dostoiévski, por exemplo, ele tem um texto que chama Memórias do Subsolo, que é maravilhoso e que vai retratar o homem, vai... Aposto que você tem aí também. Eu tenho Memórias da Casa dos Mortos e tem Ah, Memórias. pois é, olha para você ver. Livros lindos, né? Então, é isso. Eu acho que qualquer autor de teatro, seja ele brasileiro, inglês, né, ou italiano, ou francês, vai ser útil de alguma forma. Na pior das hipóteses, você vai se divertir, você vai melhorar o seu repertório verbal, e você vai conhecer da história daquele lugar, daquele país, né? Então, Sim, quando você lê Nelson Rodrigues, você adentra no universo carioca. Quando você lê Ariano Suassuna, você adentra no universo nordestino. Quando você lê Plínio Marcos, você reconhece o universo paulista numa determinada época, uma parte mais marginal da população, né? Domingos de Oliveira também é muito Domingos de bom. Oliveira, que você vai muito bem também. Eu acho que pensar em você e pensar no mundo, e, né?
E isso é muito interessante. Ver esses autores como Domingos de Oliveira, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, Shakespeare, né, Pirandello. E aí a gente vai aí para os filósofos, que é Spinoza, né? Eu acho o Spinoza um grande pensador aí que eu sugiro como leitura também. Sim. Que tem um texto, Cartas da Felicidade, não sei se Cartas você da tem. Felicidade. Eu tenho aqui. É lindo, lindo. Então, assim, é um texto que pode ser muito interessante, assim, como leitura também, nesse momento que a gente atravessa, nesse momento que a gente está vivendo, sabe? É, tem um, Então, tem um, tem um filósofo que eu gosto muito, não sei se você conhece, que é o Emmanuel Levinas. Ele sim, trabalha a ética da alteridade, né? A gente só se reconhece no rosto do outro, né? sim. E falando do ser no mundo, e aí tem um filósofo que eu gosto muito, que eu sei que você gosta, que é o Heidegger, que fala do Oh, Dasein, né? O sim. Dasein, ser no mundo, né? Ser no mundo, ser no mundo. Isso Mas, mesmo. E eu ó, acho e esse ser no mundo, os textos, os dramaturgos, eles vêm aí para contribuir com a gente, né? De uma sim, forma muito bonita. Muito bem. eu queria, agora, assim, você é ator, diretor, mas para além do teatro e da arte, como você disse lá no início, você tem a formação como psicólogo, você tem também uma formação como em psicodrama, né? Ah, Você é sim. psicanalista, né? E é professor, né? Não só professor de teatro, você já deu aula também em faculdade, não sei se continua, mas teve um período que você dava aula na FUMEC, né? Não é FUMEC? É Fumec também, também. Minha memória ainda é boa, viu, Rick? Minha memória ainda é boa. Sim, sim. Então, eu queria que você falasse aqui para as pessoas, assim, eu também gosto muito da psicanálise. Inclusive, eu comecei agora, eu estou retornando aos estudos da psicanálise agora. Eu comecei ontem num grupo, psicanálise criança e adolescente. Né? A Jane Patrícia Haddad, que é uma grande amiga que é tia da Cissa, que te conhece, Ah, né? que lindo. Ah, Ela está querendo me levar para os tipos psicanalísticos. Eu fiz formação um tempo do Grebe, mas eu estou querendo retomar a formação de psicanálise, que eu gosto muito também. É uma sim, forma de dialogar com o mundo muito interessante. Mas sim. eu queria que você explicasse qual que é a conexão entre psicanálise e arte e como que elas podem contribuir, né? Já falou da arte, mas qual que é a contribuição da psicanálise, a importância da psicanálise, né? Para o sujeito, para a construção, para as pessoas se entenderem, para as pessoas dar conta das suas angústias, do seu desamparo, enfim, né? Qual que é a conexão dessas duas aí? Pois é. É, eu, sabe, eu fico pensando assim, quando a gente fala da psicanálise, como as pessoas vão entender, às vezes, quando fala em psicanálise, ou quando você está numa mesa que diz, o Rick é psicanalista, as pessoas, elas dão um lugar para isso muito sério, né? Assim, e entendendo Está me assim, a psicanálise analisando. escuta, né, a subjetividade humana, certamente escuta, né, essa subjetividade humana, dialoga com, eu acho que dialoga com a história do mundo. A gente está falando de história aqui, assim como a arte dialoga. Eu acho que a psicanálise ela vai dialogar com esse ser no mundo e com essa subjetividade humana, né? E eu acho que é uma abordagem que vai trabalhar assim de uma forma mais profunda essa ideia, esse conceito que a gente tem do inconsciente, né? Ou inconsciente individual, ou inconsciente coletivo. Então, se você pensar nessa questão da resposta, né, para as nossas. Então, a psicanálise ela vai contribuir com essa ideia de resposta para as nossas atitudes perante o mundo ou perante a nossa própria vida. E aí você pensa, o que é a vida, né? Quando eu falo lá no início para você, né, que o Abu Janra fazia muito bem isso, o que é a vida? E ninguém nunca sabia responder isso, nem Laura Cardoso. Maravilhoso! Eu falei, depois que Maravilhoso! Laura Cardoso não conseguiu responder a Abu Janra, eu me dou o direito de não saber responder isso nunca para ninguém, tá? Porque são duas figuras que eu admiro. Mas eu fico pensando assim, quando eu falo lá antes, né, que quando eu falo assim que viver é estar, é essa interação com o meio.
E eu digo, não tem como você interagir com o meio ou passar por essa interação sem entrar em contato com algum tipo de arte. Seja a poesia, seja a literatura, seja, né, a dança, a música, as interações sociais, elas se dão a partir da arte, né? E aí eu fico pensando qual que é esse olhar da psicanálise, como que separa as coisas. Então, o que eu quero dizer é que não tem como eu colocar assim psicanálise, arte, vida, mundo. Eu acho que as coisas estão juntas, elas estão conectadas. Você citou Shakespeare e Freud, ele estudou Shakespeare, ele bebeu Sim, dessa fonte para poder trabalhar complexos, para poder falar de sexualidade, para falar de castração, para falar de complexo de Édipo. Ele foi lá nos autores gregos, nos autores elisabetanos, né, para contribuir com a escrita dele. Então, Paulinho, eu não consigo ver quando a gente fala qual que é a conexão, ou qual que é a ligação, ou como que isso... Eu acho que está junto. Está junto. Não tem como você fragmentar a vida como se fosse assim, isso não existe isolado. A psicanálise nunca existiu isolada da arte. Ela não está ali do lado e a arte está lá do outro lado. Elas sempre dialogaram, elas sempre se comunicaram. E aí eu lembrei muito de um trabalho maravilhoso que eu acredito que você deva ter assistido, né? Então, que é da Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra alagoana maravilhosa, que eu desenvolveu um conheci trabalho. lá no Rio, conheci o museu. Pois é. Ah, olha quem está aqui, a Tássia, sua linda. Que bom te receber aqui, Tássia. Você também é uma querida e estou com saudades de você. Então, Paulinho, a Anísia da Silveira foi uma guerreira que, dentro de um hospital psiquiátrico, ela entende que ali tinha um ser humano, que ali tinha vidas. Então, a psicanálise, ela contribui, ela está junto, ela está... As coisas... O que é a vida, né? A vida é isso, é esse tanto de coisa. E aí, nesse hospital psiquiátrico, por exemplo, quando faz a divisão, isso é louco, isso não pode, né? É remédio, e vem essa mulher maravilhosa e desenvolve um trabalho a partir com a arte. Então, o que acontece? Aquilo que você não consegue através do verbo, da fala, aquilo que você não pode, ou que você não é autorizado, ou aquilo que você não dá conta, ou nem sabe como fazer, responder ou solicitar, cara, através da música, através da arte, através da argila, da poesia, da literatura, né? O sujeito ele se autoriza. Ele se Sim, autoriza e, através disso, ele se comunica. E ele revela aquilo. Então, é uma catarse. É uma fala através dos signos e símbolos. E isso a psicanálise vai estudar. Um bom psicanalista, ele precisa adentrar nisso. O que é signo, o que é símbolo, A gente vai estudar esse verbo, o sentido da palavra, o tom da palavra, que Shakespeare faz isso muito bem na melodia que ele cria entre uma palavra e outra. Então, é isso. Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. No meu ponto de vista, estão juntas. E elas estevem sempre juntas e conectadas, né? Você vai ver um estudo de Freud, por exemplo, da psicanálise ali acerca da obra de Van Gogh, por exemplo, onde a gente vai trabalhar o conceito de sublimação. Então, essa questão da sublimação, que é esse deslocamento, esse lugar que você vai, né, ele sempre foi investigado e estudado. Então, não tem uma separação, tá junto. E que sim. bom que tá junto, porque a arte ela vem para suavizar essa questão muito teórica e muito séria, que às vezes não é, que às vezes é o jeito que as pessoas leem e veem, né? Mas é tão leve e tão útil como a arte é. E me vem Sim. esse filme que chama Nise, O Coração da Loucura, que inclusive eu indico as pessoas para entender isso que eu estou falando, esse lugar da arte na psicanálise e esse lugar da psicanálise na arte também. E a função que isso tem de transformar, de tratar e de amenizar a dor ou de modificar esses signos e esses símbolos, sabe?
ou de conseguir nominar. Então, assim, esse diálogo da psicanálise com a arte, quando bem feito, quando bem construído, assim como fez a Nise nesse hospital psiquiátrico, ele é muito útil, ele é muito produtivo, inclusive continua produzindo, reverberando até hoje, como exemplo no trabalho de muitos psiquiatras que se importam com o ser no mundo e não simplesmente com uma teoria, né? Sim. Que se importa com o humano. Então, não sei se eu consegui te responder, mas é o meu pensamento com E relação a quando isso. você fala da Nise da Silveira, né, da experiência dela com a arte no hospital psiquiátrico, eu tive uma experiência. Eu trabalhei durante um ano na clínica Serra Verde, uma clínica psiquiátrica. Eu fui professor de teatro, né, no ano de virando 94 até o final de 95. Eu trabalhei um ano, né, com pacientes na clínica Serra Verde, todos eles internos, né? E eu escutava muito uma frase. Uma vez um paciente, eu não vou esquecer isso nunca, ele falou para mim e falou assim: Paulo, Marcelo, Paulo, você é livre, né? Aí antes de eu responder, ele falou comigo assim: não, 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 não. Eu sou livre. Você é preso. Você está preso. O Rick, para quem está escutando, você, Rick, assim, eu fiquei quase 2 semanas com isso na minha cabeça, tentando entender o significado disso. Tentando entender o Eu significado disso, né? tem isso. E eu fiquei elaborando, elaborando, elaborando. Não perguntei de novo. Aí eu fiz um exercício com eles. Uhum. Tem um espetáculo baseado numa música. E aí, quando eu fiz o exercício, eu entendi. No exercício que eu fiz com eles, eu entendi o que ele quis me dizer. Eu estou preso. Preso a quê? Preso a esse mundo cheio de dogmas, cheio de tabus. Esse mundo Uhum. que há uma imagem que nós temos que construir para o outro, a preocupação de como o outro vai nos ver ou não, né? Uhum. A esse mundo que a gente tem que construir o tempo inteiro uma imagem, né? Olha, Esse ser para o outro, né? exatamente. Então, assim, eu tive essa experiência, a arte ela é libertadora, né? O teatro é libertador dentro, não só o teatro. Eu tive a oportunidade também de trabalhar no Hospital Galba Veloso com teatro, né? E lá tinha um projeto com vários artistas trabalhando. Fantástico, fantástico, fantástico. E a Anis da Silveira, essa recomendação que você deu é fantástica para quem quiser conhecer um pouco mais o filme, né? Muito lindo Da o Anis da trabalho dela. Silveira. É inspirador, né? Se eu não me engano, Oi? é a Glória Pires Ela que que faz faz a a Anis. Nise. Ela faz a Nise no cinema. Tá lindo o trabalho e é inspirador. E eu acho que aí vão entender melhor essa minha fala e esse lugar que eu Sim, falo. Então, essa relação entre arte e psicanálise, ela sempre esteve presente e sempre dialogando entre si, sabe? sim. De uma forma muito bonita. Antes da gente finalizar, eu queria fazer um ping-pong rapidinho. Não estava no script, mas eu queria fazer Não, mas rapidinho. tá, É um bate-bola rapidinho mesmo. Queria que você tá bem. dissesse uma obra literária, fora dramaturgia, fora estudos teóricos, uma obra literária que marcou a sua vida. A Divina Comédia. Maravilhoso. Essa foi a obra. Um Tá. autor, um autor literário, né, uma escritora ou um escritor que não pode faltar na estante de quem gosta de ler. Dostoiévski. Dostoiévski. Um escritor brasileiro que para você é fundamental. Escritor brasileiro? Escritor brasileiro fundamental assim na estante de quem gosta de ler. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Se me perguntasse, eu iria de Machado de Assis. Eu sou Ah, eu apaixonado, mas Guimarães é também, mas maravilhoso. eu danço com Guimarães e acho que ele me leva muito a minhas raízes, minhas origens lá no interior de Minas. Que Então eu coisa acho que. linda. Que Hã? coisa linda isso que você falou. Eu danço com Guimarães. Eu Que coisa danço com maravilhosa. Guimarães. Eu embalo, ele embala a minha infância. Eu sei que você é do norte de Minas, né? De Malacacheta. Isso, minha mãe, eu nasci em São Paulo, mas a minha família inteira é de Mas, lá e eu tive essa vivência entre os dois sim, polos, né? E eu passei parte da minha infância lá em Malacacheta, ali interior de Minas. maravilhoso. Uma escritora brasileira que você acha que não pode faltar também na estante de quem gosta de ler. Nossa, eu gosto.
Clarice Lispector, eu acho que Ah, eu gosto. Clarice eu ia Lispector. falar a mesma coisa. Clarice Lispector, maravilhosa, maravilhosa. Aham. Agora, assim, um autor contemporâneo, atual, né, que está aí entre a gente aí, que você fala assim, esse autor contemporâneo que está entre nós, que escreve e que de literatura também, que você fala assim, esse você tem que ler. Nossa, vamos pensar. Atual? É, vivo, 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 vivo. Por Deus, quem que tá vivo agora? Eu não tô conseguindo me lembrar. Eu não consigo, não sei, esse não veio na minha cabeça, assim, um que esteja vivo e eu tenho lido muito coisas voltadas para psicossomática, que é um estudo meu no momento, e assim, coisas da psicanálise também. Eu não consigo lembrar um autor vivo. Fala aí pra gente, quem que você indica? Ó, eu tenho alguns, né? Eu tenho os autores que eu gosto muito, como, por exemplo, uma escritora, Conceição Evaristo, Cidinha Silva, que é daqui de Belo Horizonte, Ah, poeta Sérgio Vaz, que é de São Paulo, sim. o Mia Couto, que é um escritor moçambicano, a Maya Angelou, que eu Tem o gosto muito Valdemar, também. você conhece esse autor? Dá só um pouquinho. Eu até pensei, esse Valdemar Eusébio, você sabe quem que é? Eu já ouvi esse nome. É atual e é um cara muito interessante que ele escreveu o último livro agora que chama 25 Boleros entre Sambas. Então eu lembrei dele. Sim, sim, sim. É lindo, lindo, é um músico e ele me deu esse livro de presente, então tá aí eu homenageando ele porque é um autor brasileiro, é um autor atual, Maravilhoso. vivo, é músico e ele é de Belo Horizonte. E eu recebi esse Maravilha. presente esses dias, então é um autor atual, mas eu assim, é isso. Maravilha. Ô, Rick, a gente está chegando ao final. Assim, eu quero mais uma vez agradecer a leitura Shop Contagem, pela oportunidade, pela confiança, né, que depositou em mim para fazer essas mediações, essas lives todas. Agradecer a você que aceitou o convite, que contribuiu tanto aqui com as suas falas. Essa sua fala que eu danço com Guimarães Rosa, isso vai ficar na minha cabeça eternamente. Uma coisa Dance! maravilhosa, poético demais, lindo, lindo, lindo. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Pedir às pessoas que não seguem ainda, né, o perfil do Rick Alves, sigam o perfil do Rick Alves, diretor, sigam o perfil da leitura do Shopping Contagem, e se tiverem interesse também, quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu canal no YouTube, Ler é Criar Asas, que é um canal onde eu faço indicação literária toda semana para crianças, né, para os pais, para as mães, professores e professoras. Então, agradecer mais uma vez a leitura do Shopping Contágio por essa oportunidade. Luiz, Adriana, né, que me dão essa oportunidade de mediar, confiam nesse trabalho aqui, que não é fácil, né? Mediação é uma coisa que não é fácil. Agradecer você e te pedir, Rick, para ficar à vontade, para deixar uma mensagem final, seus contatos, se quiser divulgar algum curso que você está né, assim, para fazer, quiser divulgar seu espaço, fique à vontade. Não, só quero agradecer também o convite, dizer que, né, espero que, né, que tenha sido conseguido te responder aí as suas perguntas. Foi gostoso participar. Eu acho que cada vez que a gente participa, né, é difícil porque igual eu saí do atendimento agora e entrei correndo para cá. Então, a gente talvez, né, não tenha se aquecido tanto, mas eu fiquei super feliz quando você me convidou, até porque tem um carinho especial por você, né, pelo nosso encontro e tudo. E só agradecer também a todos que estão aí participando, né, e te parabenizar pela iniciativa, parabenizar a leitura também pela iniciativa de proporcionar, né, de possibilitar esses bate-papos que você vem fazendo aí muito bem, falando de leitura, falando de livros, falando de gente, né, falando de vida. Então, tá tudo bem. Quem, né, quiser pode é o Rick Alves aí, diretor, né, no Instagram. E tá tudo bem. É só isso mesmo. É dizer obrigado e dizer parabéns aí por também se disponibilizar para se comunicar, né? E para trazer tanta coisa bonita e informação bonita aí para as pessoas. Obrigado, Obrigado. Rick. Eu queria só
para finalizar, assim, eu queria contar para as pessoas assim que estão aí nos ouvindo que o Rick é um amigo muito querido, muito especial. A gente se conheceu em 1997. Eu tive a oportunidade de dividir apartamento com o Rick. Nós tivemos a oportunidade de dividirmos casa, né? Acompanho a trajetória do Rick desde que ele chegou em Belo Horizonte. Me lembro como se fosse hoje o dia que eu convidei você para tomar um café e disse para você: eu estou mudando, você está morando em tal lugar, e eu queria saber se você quer dividir um apartamento. Você disse para mim: mas você nem me conhece. Aí eu disse para você: mas sei lá, eu sinto confiança em você. É isso, para mim basta. Para mim basta. E assim, isso vale até hoje. Tem um carinho muito grande, Rick. Assim, quando você aceitou, para mim foi muito bacana, porque eu tenho esse carinho. Eu sempre falo uma coisa que você disse para mim e que eu levo isso para mim. Uma vez você ganhou um prêmio de voluntariado de Minas Gerais. Eu disse para você: Rick, mas eu nem sabia que você fazia trabalho voluntário. Você não fala nada. Aí você falou comigo: Paulinho, tem coisas que a gente não conta. Quando é trabalho voluntário, a gente faz. A gente não espalha por aí. A gente só faz. Eu levo isso, eu trago isso para a minha vida. Eu acredito nisso também. Quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente não sai espalhando por aí aos quatro cantos que a gente faz. A gente faz. Então, Rick, eu queria, assim, te agradecer do fundo do meu coração por você ter estado aqui até esse momento, agradecer as pessoas que estiveram com a gente aqui, mais uma vez agradecer a leitura de Fábio Contagem, convidar vocês, segunda-feira, tem uma outra live aqui também, com o Juvenal Bernardes, que é lá de Divinópolis. Ele é palhaço, ele é cordelista, ele é contador de histórias, ele é professor de Maravilha. literatura. Vai ser um bate-papo super gostoso também. Juvenal é uma figura maravilhosa, lá de Divinópolis, terra de Adélia Prado, nessa grande poetisa Adélia Prado, terra da Laura Ordonez, que assistiu aqui, não sei se está aí ainda, terra da Adriana Amaral, que está aqui nos assistindo também, né? Tive a Paulinho, oportunidade de... obrigado aí pelas palavras, obrigado pelas palavras. Eu fui no túnel do tempo agora com esse prêmio, né, de responsabilidade social. Que legal isso. Foi lindo, Isso. foi lindo, foi um momento muito bonito. Ó, tudo de bom para você. Continue aí espalhando leituras, continue espalhando histórias, continue dançando com todos esses poetas, assim como eu danço com Guimarães. E eu acho que é isso que faz sentido para a nossa vida hoje. É isso que vai fazer sentido para... Aqui, ó, danço com tudo, pode ter certeza. Maravilhoso. Grande beijo para você. E olha, eu quero te dizer que assim que tudo estiver tranquilo, eu vou ao Espaço Cênico para te dar um grande abraço, viu? Vai ser muito bem-vindo esse abraço. Já estou recebendo ele aqui. Um abraço é sempre... Um abraço a todos, é o que eu estou sentindo muita falta no momento, né? Então, mas se sinta abraçado aí virtualmente e a gente se vê. Tá bom, beijo, obrigado. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.